Boa noite. No próximo ano, a Madeira vai ter um sistema de vigilância do estado do tempo com radar meteorológico incorporado. Nos últimos 3 anos, o arquipélago tem sido fustigado por chuvas intensas que causaram dezenas de mortos e feridos e muitos milhões de euros em danos materiais. É para falar da importância deste investimento que hoje convidamos o Vítor Prior, diretor da Delegação da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Muito boa noite, Sr. Doutor. Comecemos por enquadrar um pouco o vosso trabalho. Quais são os sistemas atuais de monitorização do estado do tempo na região e no arquipélago? Bom, aqui na Madeira, neste momento, temos em funcionamento em tempo real 14 estações meteorológicas que têm funcionado muito bem, que têm dado uma grande ajuda na vigilância do estado do tempo. São estações meteorológicas suficientes para acompanhar o estado do tempo e para saber, por exemplo, aquilo que chove ou que não chove, temperaturas máximas e mínimas. Neste momento sinto falta de uma estação meteorológica em Porto Muniz. É o único sítio que eu neste momento não consigo saber qual é a temperatura neste momento, mas está prevista ainda, talvez para este mês, portanto, a instalação de uma estação meteorológica em Porto Muniz. Esse era o único equipamento que eu desejava neste momento? A estação meteorológica? Sim. Não, a estação meteorológica já está completamente preparada, já está em Porto Muniz, só falta instalar. Portanto, isso é um investimento relativamente modesto, de meia dúzia de mil euros, portanto, não, é mais o aspecto logístico que tem dificultado, mas está para breve. Que outros sistemas estão previstos a longo prazo? A longo prazo, portanto, então deixamos o radar de fora. Aqui para a Madeira, tenho previsto, portanto, a médio prazo, 5 anos, uma rede de detectores de trovoada, um sistema que será complementar ao radar meteorológico e que dará informação sobre raios associados à trovoada e, portanto, associados a nuvens de desenvolvimento vertical muito grande que dão origem a precipitação muito forte. Portanto, esse é um projeto mais reduzido, mas que eu considero de bastante interesse para fazer a vigilância e mesmo para a previsão e para a assimilação em modelos meteorológicos. É uma estação meteorológica nas selvagens. Gostava muito e seria bastante importante a nível nacional e em particular a nível regional. Mais projetos. Está previsto também, portanto, a meu cargo tenho a responsabilidade da rede sismológica. A Madeira neste momento tem 4 equipamentos, portanto, para medir a sismicidade em tempo real, e há um projeto para os próximos 5 anos para instalar mais 2 equipamentos. Não é que esta rede neste momento não seja suficiente, mas da experiência de agora, portanto, há alguma dúvida sobre a localização dos epicentros. Portanto, quando se diz o epicentro foi no sítio X, portanto, é X mais ou menos, por exemplo, 30 km, e com mais esses 2 equipamentos podemos dizer é X mais ou menos 1 km, e, portanto, isso é importante aqui também. Ainda assim, a Madeira não é uma região de muitos sismos, pela experiência que tem, pelos dados que tem também. Não é, e ainda bem, mas temos que garantir uma vigilância boa. Mas registra-se muitos sismos aqui na Madeira, ainda assim? Não se registram muitos sismos. Posso dizer, em média, um número alto, um por mês ou 2 em 2 meses, da ordem na escala de Richter, da ordem de 2 ou 2,5. Portanto, sismos que são registados, mas que não são sentidos. A Madeira tem 2 telémetros de nuvens. O que é que são estes equipamentos e para que servem? Os telémetros de nuvens eu trouxe para a Madeira há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. São sistemas com que já trabalhei durante alguns anos. Permitem-nos saber
a altura das nuvens, ou a altura da base das nuvens, saber se a base de uma nuvem está a 100 metros, 200, 300 metros e qual é a espessura da nuvem. Portanto, são equipamentos também de interesse para a monitorização do estado do tempo nos sítios onde estão instalados. Muito úteis para o aeroporto, é isso? O aeroporto tem o seu equipamento próprio, portanto, esse equipamento é utilizado para meteorologia sinótica. Portanto, isso quer dizer o quê? Para a previsão, para a vigilância em termos sinóticos, portanto, em termos de previsão, não específico para o aeroporto. Exatamente. Falamos agora um pouco do sistema de vigilância do estado do tempo na Madeira, aquele que vai ser instalado no Porto Santo, que tem acoplado a si um radar meteorológico. Qual é a mais-valia deste radar? O radar meteorológico permite-nos ver e saber com alguma precisão a quantidade de precipitação, por exemplo, a 100 km ou 150 km, mesmo até 200 km da Madeira. Com esse sistema podemos ver uma massa nebulosa na imagem de radar e dizer isto é uma nuvem com uma dimensão X ou Y e a quantidade de água que tem é A, B ou C. E, portanto, para além de saber a quantidade de água que essa nuvem tem, permite, portanto, com essa informação em tempo real de 5 em 5 minutos, acompanhar a deslocação dessa massa nebulosa ou dessa nuvem potencialmente perigosa, se aproxima da Madeira ou se afasta. Portanto, é um sistema de observação, não é igual, mas é a mesma coisa, semelhante, dizer assim, eu tenho um odómetro no caniçal e nos últimos 10 minutos a quantidade de precipitação foi 1 milímetro ou 2 milímetros. Portanto, dizer isto no caniçal, que tem lá um equipamento, no mar não há e, portanto, teremos a informação do radar meteorológico. Doutor, se tivéssemos este radar no dia 20 de fevereiro, o que é que teria sido diferente? Eu penso que, em termos de vigilância, é importante o meteorologista que está a acompanhar a evolução do estado de tempo ter informação em tempo real. Podia ter detectado mais cedo, portanto, a aproximação dessa massa de nebulosa e o desenvolvimento dessa massa e que deu origem a precipitação forte, podia ter tido um aviso mais cedo. Portanto, foram emitidos avisos de acordo com a previsão, à hora que o meteorologista que estava de serviço nesse dia entendeu que o radar podia ter sido uma chamada de atenção mais cedo para as quantidades de água que estavam envolvidas. Há pessoas que às vezes fazem a comparação com o WindGuru. Portanto, o WindGuru é um sistema completamente diferente daquele que está aqui instalado na Madeira. Esta informação, nesse dia do 20 de fevereiro, apontava para uma carga de precipitação muito intensa naquela hora que aconteceu. Porquê que aqui na Madeira o Instituto de Meteorologia de então não conseguiu também acompanhar essa informação ou não lançou esse alerta mais cedo? Não é essa a informação que eu tenho. Os modelos do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, agora, na altura, Instituto de Meteorologia, davam a mesma informação do WindGuru. Portanto, aquilo que aconteceu foi muito superior àquilo que o WindGuru estava a prever e que os modelos do Instituto de Meteorologia estavam a prever. Portanto, não... Com este radar, é possível determinar o local exato da queda da chuva? Uma precipitação acontecer dentro de 10 a 15 minutos, por exemplo? Sim, é possível. Portanto, é a mesma coisa de uma gota de água a 100 km estar a cair e o radar estar a detectar. Eu falo como exemplo, portanto, mas sítios onde está a chover, o radar detecta e dá essa informação. Mas ainda voltando um bocadinho atrás, portanto, do 20 de fevereiro, recordo perfeitamente como se fosse hoje, sei exatamente os passos que dei no dia anterior e nesse dia. A previsão apontava para muita chuva, recordo-me de ter estado na Antena 1 e de ter falado nisso, mas essa muita chuva foi muito superior àquilo que estava previsto. Portanto, agora, mais tarde, evidente, toda a gente apareceu a dizer que o modelo A, o modelo B, o modelo C estava a dar
já estava a perder o 20 de fevereiro e quase quantas pessoas iam morrer, entre aspas. Um dos objetivos deste radar é melhorar a qualidade da informação fornecida ao Serviço Regional de Proteção Civil e à população em geral. Isto quer dizer que a informação que temos atualmente é pouco fidedigna, digamos assim? Não. A informação que temos, eu posso dizer, é o melhor que há, e o Serviço Regional de Proteção Civil, de certeza que não me vai deixar ficar mal. O Serviço Regional de Proteção Civil tem a mesma informação que tem o Observatório, no mesmo instante. Portanto, é acompanhado no Observatório, e o Serviço Regional de Proteção Civil dá um grande apoio, porque vê a informação em tempo real. É a informação para a população em geral. Portanto, a informação que temos agora é 100% fiável. Não há mínima, entre aspas, não há erros na informação que é observada. Aquilo que se quer é garantir com outros equipamentos, outro tipo de observação em sítios onde não temos informação. Quer dizer, a maior distância, digamos assim, qual é o alcance máximo deste radar? Cerca de 250 km. 250 km é muito. Eu, neste momento, se eu quiser saber, ou se estiver a aproximar uma superfície frontal aqui a 300 km ou a 400 km da Madeira, eu não tenho nenhum ponto no mar a dizer-me nesta hora a quantidade de precipitação foi 10 mm ou 100 mm ou 200 mm. Portanto, não sei. Também não há observação, não há muita ou quase nenhuma observação no mar. Portanto, é isso que a melhoria é nesse sentido. Dizer, há uma massa de ar a aproximar-se e a quantidade de água envolvida é X. O último alerta vermelho foi a 10 de dezembro do ano passado, o mês passado. Por vezes as pessoas questionam os avisos, uns por alegadamente pecarem por excesso, outros por pecarem de defeito. Qual é a margem de erro da previsão dos eventos meteorológicos aqui na Madeira? Sinceramente, eu não tenho visto grandes erros. A emissão de um aviso vermelho não significa uma catástrofe, nem pouco mais ou menos. Nem os valores que dão origem à emissão de um aviso vermelho, por exemplo, 30 a 40 mm numa hora ou 60 mm em 6 horas, esses valores não enchem as ribeiras. Eu tenho acompanhado sempre as quantidades que são registadas e os avisos, e ainda quando é que foi, anteontem ou qualquer coisa assim, há 2 ou 3 dias foi emitido um aviso laranja. Aqui não choveu, no Caniçal não choveu, mas choveu em grande quantidade em São Jorge, e isso é conhecido. Portanto, quando se emite um aviso vermelho, o laranja foi emitido para a costa norte. É evidente, a previsão não vai dizer assim, é em São Jorge ou é em São Vicente, portanto, é naquela zona. É impossível fazer essa distinção? É muito, muito difícil, não. Portanto, isso é possível fazer, sei lá, com 10 ou 15 ou 20 minutos de antecedência com o radar meteorológico, por exemplo. Como meteorologista, as pessoas ainda levam um pouco a sério os avisos que são emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera? Eu, daquilo que me tenho percebido, acho que as pessoas levam a sério, compreendem e ultimamente têm respeitado, e que eu acho muito bom. Das últimas vezes que foram emitidos avisos, ou nos últimos 2 anos, a população em geral penso que tem compreendido e tem reagido bem à emissão desses avisos. Acho que as pessoas já perceberam que é sério. Depois do 20 de fevereiro, as pessoas notou uma mudança na atitude das pessoas, foi isso? Nota-se, quando há a emissão de um aviso vermelho, por exemplo, quando foi em meados de dezembro, por exemplo, à noite não se vê tanta gente na rua, não se vê tantos carros, e aí é bom. Portanto, evitam-se muitos acidentes, e que é de evitar, dado aquilo que temos visto nos últimos 3 anos, ou desde o fim de 2009, temos que zelar pela nossa segurança, porque senão qualquer dia andamos a trabalhar para pagar aquilo que o tempo estraga, e isso não é confortável.
As pessoas ainda continuam a ligar para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a perguntar pelo estado do tempo, qual vai ser a previsão para amanhã, por exemplo? Ou já fazem com menos frequência? Não, há todos os dias pessoas, não muito, mas aqui para o observatório se calhar há, sei lá, uma dúzia de pessoas por dia. Mas a informação meteorológica começa às 6 da manhã na rádio, na televisão, nos jornais, na internet, e portanto toda a gente tem acesso de várias formas já à previsão meteorológica, e estou convencido que as pessoas hoje em dia, quando saem de casa, já sabem mais ou menos como é que vai estar o tempo, porque já têm a informação do dia anterior ou dos dias anteriores. O sistema que vai ser instalado no Porto Santo pretende ser uma infraestrutura científica e tecnológica na Madeira, e para tal já se prevêem parcerias com a Universidade da Madeira e com o Laboratório Regional de Engenharia Civil. Que tipo de investigação pode aqui ser desenvolvida? Ainda não há nada escrito sobre essas colaborações. São colaborações que eu proponho com a Universidade da Madeira e com o Laboratório Regional de Engenharia Civil. Tenho a certeza absoluta que vão ser bem aceitos, porque essa informação é do interesse de todos. Com a Universidade da Madeira podem ser melhorados ou fazer trabalhos sobre a assimilação de dados do radar em modelos meteorológicos, isto é, correr os modelos com informação que entra do radar, portanto isso é importante. Sei que há um curso de eletrónica, também poderá ser importante para eventualmente para alunos e até professores, para estudar como é que funciona o radar, eventualmente para apoiarem na manutenção. Portanto, há sempre muita coisa onde a Universidade da Madeira e o Laboratório Regional de Engenharia Civil podem participar, e tenho a certeza absoluta que vão querer essa informação e participar também. O radar fica instalado no Pico do Espigão, no Porto Santo, quando a maioria dos eventos mais graves acontecem na Madeira. Por que razão a escolha da localização Porto Santo? O radar meteorológico, instalado num determinado ponto, ele não faz... portanto, ele vê à volta num raio de 300 km e em altitude até cerca de 10 ou 15 km. Mas há uma zona... faz um cone, portanto, que não vê, no cerca de, portanto, desde o sítio onde está o radar até aos 10 km ou 12 km, um raio de, no topo, de cerca de 20, 30 km, que não faz medições. Portanto, isto faz parte da tecnologia do radar. Portanto, é conveniente, se ele não mede muito bem no sítio onde está instalado, instalá-lo nos sítios de menor perigosidade. Os sítios de menor perigosidade são os sítios de menor altitude, portanto será o Porto Santo. Sobre o Porto Santo não se desenvolvem as nuvens que se desenvolvem aqui na Madeira com meia dúzia de quilómetros, portanto que resultam muitas vezes da topografia. Portanto, é o sítio mais adequado para fazer a vigilância do arquipélago da Madeira e das zonas mais críticas da Madeira. Sr. Doutor, desde 2011 que se tem falado do radar, da instalação do radar aqui na Madeira, este radar vai ser mesmo concluído no próximo ano? O projeto foi aprovado, está previsto que seja lançado o concurso público internacional agora durante o mês de fevereiro até no máximo o início de março. A partir daí há todo o procedimento administrativo de apresentação de propostas, análise de propostas, submeter contrato de Tribunal de Contas, essas coisas todas. Penso que toda essa fase ou fases estarão concluídas em junho ou julho, e a seguir são necessários cerca de 12 meses para construir o radar. E terá que ser, portanto, fala-se desde 2011. Estive sempre envolvido no radar, sempre se falou, não quero deixar isto para trás. Atrasou bastante, não que tenha sido do meu agrado, mas por... dificuldades orçamentais, é isso? Não, dificuldades na seleção do sítio para instalar. Portanto,
levou muito tempo selecionar um sítio, apontaram-se outros sítios na primeira fase em que se falou, portanto, que alguns técnicos do Instituto Português de Mar e da Atmosfera que trabalham mais na área de radar tinham selecionado o Pico do Castelo para instalar o radar. Eu sabia que havia sítios com menor impacto no Porto Santo onde poderia ser instalado, portanto era uma coisa que eu não podia deixar, era que avançasse para o Pico do Castelo. Acho que não fazia sentido. No Pico do Castelo podíamos ter uma informação de radar a 99,9%, no Pico Espigão temos 99,8% e é extremamente bom. Este é um projeto, um radar que custa 3.644.000 euros. Este é o seu projeto de sonho? É o meu projeto para a Madeira. Foi o meu projeto de sonho antes de ser aprovado. A partir de agora, os projetos de sonho são outros, porque este, no fundo, para mim, está concretizado, entrará em funcionamento em 2015. Mas isto quer dizer que não descansa sem vê-lo concretizado? Não posso, é impossível. Não. É impossível porque eu passei aqui o 20 de fevereiro, o 21 de outubro, novembro, dezembro, passei toda aquela... o fim de 2011 e 2012 de seca, passei os fogos de 2010, 2012, 2013, tudo isto que já aconteceu agora e no mar. Portanto, são coisas que eu não posso deixar para trás, nem como meteorologista, nem como pessoa, nem como responsável aqui do Observatório Meteorológico de Funchal. Portanto, não posso deixar para trás. Pode acontecer alguma coisa, mas... São eventos que o marcaram muito, é isso? Marcaram bastante. Marcaram porque fica na memória tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se vê e fica gravado. Portanto, foram fenómenos e eventos extremos, alguns de extrema violência, e, portanto, eu que acompanho a previsão, o antes, o durante e o depois, portanto, não se pode esquecer. Dr. Vítor Prior, nos últimos 3 anos, tivemos fortes chuvas que provocaram muitos danos humanos e materiais. O tempo, o clima, está a mudar na Madeira? O clima já começou a mudar há bastante tempo, desde meados do século passado. Portanto, por aquilo que vemos pela comunicação social, por aquilo que assistimos, portanto, não há dúvida que estamos a passar por uma alteração do clima. Portanto, não há mínima dúvida, não podemos dizer que esteja completamente alterado, mas os valores da temperatura média anual, portanto, são uns indicadores de que a temperatura de ano para ano está a subir, e os eventos extremos que temos assistido aqui na Madeira e pelo mundo todo, portanto, mostram que começa a ser um bocadinho preocupante. Já podemos saber quais são as localidades onde acontecem os fenómenos com mais intensidade de chuva? Aqui na Madeira. Há localidades específicas? É muito difícil. Não é possível. Sabemos que normalmente os maiores valores da precipitação são no Arieiro, na Costa Sul, às vezes, ou no Funchal, mas também tem a ver com o relevo e com a cobertura também, com a cobertura do solo. Não é possível. Eu vejo às vezes, acontece, depende também da situação meteorológica. Quando foi em dezembro, aquilo que se passou no Porto da Cruz, estava previsto para a Madeira, estava previsto para a Costa Sul e tudo aconteceu no Santa Serra e Porto da Cruz. É muito difícil dizer, ou a previsão, portanto, ser exata para um determinado sítio.
No dia aqui, quando foi do estado do mar, a previsão apontava para ventos de cerca de 140 ou 150 km nas regiões montanhosas. No Arieiro, no sítio mais alto, a maior rajada foi cerca de 135 km por hora e os 150 km por hora foram registrados na Ponta do Paro. Portanto, a Madeira é complexa. O senhor, se calhar, foi um dos diretores dos serviços de meteorologia na região que participou em mais reuniões com o Serviço de Proteção Civil, num espaço de curto tempo, estamos a falar num espaço de 3, 4 anos. Estas reuniões são de muita atenção, digamos assim, são de muita preocupação. Como é que são estas reuniões? Como é que acontecem? O que é que se decide naqueles encontros? O meu papel é alertar e descrever para uma situação prevista de vento forte ou de estado do mar também com ondas muito grandes. Portanto, é alertar para essas situações. O procedimento depois dentro do Serviço Regional de Proteção Civil, portanto, não me compete a mim. Portanto, aquilo que eu faço é alertar para a situação, apresentar aquilo que está previsto, com o maior número de dias de antecedência, e depois sei que para determinados briefings são convocados diferentes autoridades aqui da Madeira e das câmaras municipais e serviços municipais de proteção civil. Esta semana tivemos um temporal no Atlântico Norte, com efeitos um pouco por todo o país. Este é um efeito do aquecimento global do planeta? Pode ser, pode não ser, mas em princípio, e daquilo que cientistas que estudam dedicadamente a estas coisas têm a sua componente, portanto, relativa às alterações climáticas. Assim, esta grande depressão que se formou, que deu origem a estas ondas e chuvas, se não pensássemos nas alterações climáticas, ela acontecia na mesma. Portanto, a depressão formava-se exatamente na mesma, passava por onde passou. Aquilo que acontece é que, eventualmente, os fenómenos associados são mais intensos. E, na sua opinião, como investigador, como meteorologista, faz sentido falarmos do aquecimento global do planeta? Há pessoas que dizem que não faz muito sentido quando temos, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá agora com quase 30 graus negativos. O que é que se está a passar aqui neste planeta Terra? Tudo aquilo que tem acontecido já aconteceu no passado. Mesmo esta vaga de frio dos Estados Unidos, o sistema meteorológico que deu origem a essa vaga de frio já foi observado no passado. Portanto, em termos de sistema meteorológico, não é uma coisa nova. Aquilo que é novo é a intensidade com que os fenómenos acontecem. Portanto, em que as massas de ar frio que vêm do polo descem até mais a sul. Os ventos são mais fortes, portanto, originam ondas de maior altura. Mas o sistema em si, a formação do sistema em si não tem a ver com as alterações climáticas. Poderá haver um acréscimo na intensidade, portanto, dos efeitos desses sistemas meteorológicos. Há dias na Costa Norte falava-se em ondas a rondar muito próximo dos 9 metros. Estes são fenómenos que podem voltar a repetir-se com mais intensidade, é isso quer dizer? Podem. Com mais frequência? Sem dúvida nenhuma, por aquilo que temos assistido, com maior frequência, e se as ondas agora foram 9 metros, se calhar daqui por 10 anos passam a 9,5 ou a 10, portanto... Como meteorologista, como é que olha quando as pessoas assistem àquele espetáculo muito próximo da orla marítima? Preocupado. Acho que, nesse caso, as pessoas deviam fazer um bocadinho mais cuidado. Portanto, há sempre curiosos
há curiosos e depois a curiosidade às vezes mata. Portanto, preocupa-me ver esses acidentes e incidentes junto ao mar, porque é uma coisa, é visível. O mar é uma coisa que se vê, vê-se que as ondas têm uma altura muito significativa, são emitidos os avisos e pronto, há sempre pessoas mais atrevidas. E a qualquer altura pode surgir uma onda ainda maior que aquelas que estão a acontecer naquele momento? Aqui na Madeira é normal. Eu estou-me a referir a isso porque há dias uma onda gigante na Foz do Porto arrastou vários carros e provocou 4 feridos. Aqui na Madeira pode acontecer uma coisa dessas, ver uma onda gigante e varrer? Exatamente aquilo que aconteceu no Porto podia ter acontecido aqui. Portanto, o mar é o mesmo. As ondas o mesmo sistema que formou as ondas no Porto foi o mesmo sistema que formou aqui. Aqui estava muito mais afastado, foram relativamente menores, mas isso pode acontecer aqui na Madeira. No passado sábado, um tornado varreu várias freguesias do concelho de Paredes em Portugal continental. Na Madeira, é possível termos tornados? Não, é possível. É possível, claro que é possível. Eventualmente menos frequente, mas é possível igual. Dada a localização, portanto, a localização e a dimensão também da própria Madeira, mas é possível, claro que é. É um risco para as embarcações, por exemplo? Muitos desses tornados acontecem no mar. Sim, é um risco para as embarcações, é um risco para as pessoas, é um risco para tudo. E é possível prever um fenómeno desses? É complexo. Aquilo que se vê, e eu acompanho muitas vezes as imagens de radar do continente, a imagem de radar dar indicações de que há condições para a formação de um tornado. Quais são essas condições? Tem a ver com os ventos, temperaturas e chuva, portanto, que a imagem do radar nos fornece. Falámos só em chuva, mas a imagem o radar também dá-nos valores do vento, portanto, na mesma zona. Apesar de dias pontuais de muita chuva, podemos dizer que os invernos no arquipélago da Madeira estão a ficar cada vez mais secos? A informação em termos médios de clima não indicam isso. Não se tem visto em termos de umidade de grande variação, mas hoje, por exemplo, foi um dia em que as umidades do ar baixaram muito. Ontem tínhamos umidades relativas da ordem dos 80% ou 85% e hoje com o vento de leste passou para 40% ou 50%. Portanto, em termos de umidade não podemos desenvolver ou ter muitas conclusões. E em termos de precipitação? Em termos de precipitação, aquilo que se tem visto e aquilo que eu tenho verificado e tenho analisado, se formos comparar com dados desde 1850, por exemplo, a precipitação, o valor anual, portanto, uns anos, o valor médio é 500 ou quase 500, um ano é 400, outro ano é 600, portanto, ou 700, portanto, ao longo dos 150 anos tem sido mais ou menos sempre assim. Há o extremo do 2010, que quase chegou a 1500 milímetros, mas também no passado temos em 1800 e qualquer coisa, que foi cerca de 1400 milímetros, portanto, valores altos de precipitação já ocorreram. Nesse ano mais para trás, portanto, não sabemos quais foram os valores horários e até mesmo diários, não analisei. Agora, aquilo que se vê em períodos mais curtos, chove mais. Portanto, temos 600 milímetros de precipitação, portanto, não chove de forma regular. Portanto, é hoje 150 e depois passam 150 minutos e depois passam 15 dias sem chover e depois outra vez 100 minutos. Portanto, é períodos mais curtos e de maior intensidade. O senhor tem feito uma análise do que se tem passado desde 2009, pelo menos mais em pormenor. Este é um trabalho para publicar ou com que objetivo é que desenvolve este trabalho? Não, faço porque compete-me
ficar com o registro e ver aquilo que aconteceu, quais foram os valores registados. Portanto, faz parte do meu trabalho e daquilo que eu quero e gosto de fazer. Um dia mais tarde, quando tiver tempo, vou juntar esses episódios todos, e já começam a ser muitos. Dr. Vítor Prior, muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Nós colocamos o ponto final a este programa em entrevista, assim especial. Desejo uma boa noite e um bom fim de semana.